Boa noite, tudo bem? Aqui é a Cristel da Mais com Humores. Estamos aqui ao vivo para mais uma live. O tema de hoje vai ser o impacto da saúde mental materna nos filhos. Então, a nossa convidada da noite é a doutora Ana Brandino. Ela está chegando aqui. Ana, você quer entrar pelo grupo Materna Oficial? Vamos testar assim? Tive um problema técnico, gente. A live caiu, tive que abrir de novo. Vamos torcer para tudo funcionar Oi, agora. Agora, Cris. Você me vê? agora sim. Então foi alguma coisa no outro Instagram. Entrei por esse, tá bom. Tudo bem. Tá ótimo. Seja muito bem-vinda, Ana. É um prazer receber você aqui no nosso canal Mais com Humores, onde a gente fala de saúde mental materna. E você é uma das especialistas na área. Então, é uma honra e um prazer receber você. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Admiro muito seu trabalho. Admiro muito tudo que você faz pela sociedade. E é uma honra mesmo estar aqui com você. Ah, que bom. Então, gente, o tema de hoje é um tema bem importante, que é o impacto da saúde mental materna nos filhos. Então, a gente vai fazer primeiro uma breve apresentação e a gente entra no nosso tema. Para quem não me conhece, eu sou a Cristel Maillet, eu sou formada em administração, mas hoje eu sou empreendedora na área de saúde mental materna através desse canal Mais com Humores. Então, é um canal de divulgação no Instagram e curadoria de conteúdos e eventos sobre saúde mental materna. Então, vocês me conhecem principalmente pelo Instagram, mas temos todas nossas lives também salvas no canal YouTube. E temos um grande diferencial que é nosso grupo de apoio online, gratuito para mães e futuras mães com depressão e transtorno bipolar. Então, quem se identifica com essa causa, quem se identifica nesse grupo, por favor, venha participar, que será um prazer receber vocês. E hoje temos a honra e o prazer de receber a doutora Ana Brandino. Ela é mãe de 3 filhos, psicóloga, com pós-doutorado em epidemiologia psiquiátrica pelo Instituto de Psiquiatria da USP. Ela é mestre e doutora em saúde mental pelo Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, também da USP. Ela é fundadora e coordenadora do Grupo Materna, que é em Salvador, né, na Bahia, e também do Ibramater, que é o Instituto Brasileiro de Saúde Mental Materna. E, finalmente, ela é coordenadora também do Fórum de Saúde Mental Perinatal e membro da Sociedade Internacional Marcé, que é uma sociedade internacional que promove conscientização, debate e estudos sobre saúde mental perinatal. Então, de novo, Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Você pode só explicar para nosso público o que é o Grupo Materna, já que a gente trocou de perfil? Posso sim. Na verdade, o Grupo Materno, ele é um projeto que eu tenho há muitos anos, né? Eu falo que há 20 anos eu venho estruturando o que é o Materna hoje, né? Desde que eu comecei a estudar sobre a saúde mental das mães lá na Universidade de São Paulo, eu já pensava em algum momento ter algum grupo em que a gente pudesse apoiar outras mães, né? Então, isso veio assim na minha cabeça, e aqui em Salvador, quando eu me mudei para cá, eu criei primeiro um grupo que chamava Mães no Foco, e em seguida esse grupo ele foi criando corpo, foi aparecendo várias profissionais, mães, que também se interessavam em cuidar de mães, e a gente foi se unindo. Então, esse grupo foi crescendo cada vez mais. Agora nós somos um grupo de mais de 100 profissionais aqui em Olha, Salvador, sim. Em sua grande maioria mulheres, né? Nós temos 2 homens nesse grupão. A maioria são mulheres mães que também cuidam de mães. Então, temos várias profissões. Nós temos psicólogos, nós temos fisioterapeutas, nós temos pessoal da arte, pedagogos. Então, é um grupo bem diverso em que a gente promove ações
em relação à saúde mental materna. Então, a gente tem alguns atendimentos gratuitos em grupos. Nós temos vários projetos aqui em Salvador, o simpósio que a gente promove. Nós temos um projeto dentro da comunidade indígena aqui, né, e com as mães, enfim. Então, é um projeto que a gente tem um propósito de virar uma ONG, né, uma associação de mulheres que cuidam de mulheres. Então, esse é o Grupo Materna e ele é o projeto social do Instituto do Ibramater. Perfeito. E no Embramater, gente, ela forma pessoas profissionais, psicólogos e não psicólogas, justamente sobre psicopatologia e saúde mental materna. Eu tive o prazer de fazer parte da primeira turma. E aí eu recomendo muito. E aí, para o nosso tema de hoje, eu queria que você trouxesse um pouquinho do cenário da saúde mental materna. Por que é tão importante falar? Será que a gente tem dados assustadores? Temos dados assustadores, principalmente quando a gente pensa em mortalidade materna. Então, eu sempre começo conversando com meus alunos, trazendo dados que são chocantes, sim, porque a gente tem que mostrar a relevância e a urgência desse tema, né? Então, muita gente desconhece, né, essa gravidade. Então, assim, quando a gente vai pensar, nós temos dados de 2022 da OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, e ela traz uma média de 830 mortes por dia por complicações no parto. Então, assim, é muito grave. Quando ela traz uma taxa de 34 mortes por hora, ou 2 mulheres a cada minuto estão morrendo nesse momento por complicação no parto, né? E por má assistência, por falta de cuidados. Então, assim, a gente vê que a maioria dessas mortes, elas poderiam ter sido evitadas, né? Se a gente tivesse um olhar mais cuidadoso, um olhar mais carinhoso e cuidadoso e respeitoso a essa pessoa que está gerando, que está gestando, né? E não só isso, né? Em relação à morte por por piores condições do parto. Mas nós temos a morte por suicídio, que nós temos um dado que a gente traz muito na campanha, a gente traz muito no grupo, que nós temos uma média a cada 100 mil nascidos vivos, nós temos uma média de 1,92 das mulheres que morrem por hemorragia, que é a principal motivo morte, né? Quando a gente vai pensar em suicídio, a gente já tem uma taxa de 3,7. Olha só, maior do que hemorragia. É a Maior primeira está causa. sendo considerada a primeira causa. A gente não tem estudos brasileiros sobre isso, são estudos internacionais, tá? Mas, assim, o que a gente vê no Brasil e no mundo? Suicídio é algo que é tabu, a gente não coloca isso em dado científico, né? Então, isso com certeza é muito subnotificado, nossa taxa é muito maior do que isso. A maioria das mulheres que suicidam até no pós-parto, em até um ano no pós-parto, muitas colocam como motivo morte outros, tá? Então coloca porque foi desnutrição, foi parada cardíaca, foi. Não necessariamente coloca realmente o que aconteceu, assim como por morte por violência doméstica. Então, nós temos uma infinidade de mulheres que morrem violentadas sim no pós-parto e elas não são computadas. Então, elas são computadas como qualquer outro motivo de morte. Então, quando eu trago um dado de que nós temos uma alta morte, a gente tem tipo 107 mulheres morrendo a cada 100 mil nascidos vivos no pós-parto imediato no Brasil. Isso é muito abaixo do que realmente acontece. Então, a gente pensa que precisamos sim falar sobre saúde mental materna, né? E sobre condições de cuidado nesse momento do parto, da gestação, né, da maternidade, porque a gente está perdendo de fato essas mães, a gente está perdendo de fato essas mulheres que não estão, ou elas estão desistindo de viver, né? Porque não vê sentido, ou elas realmente estão tirando a própria vida, ou sendo mortas. E a gente sabe que muitas vezes por trás de um suicídio há um transtorno mental, muitas vezes não tratado e muitas vezes não diagnosticado. Exatamente, né? A gente está vendo aqui, cara, falando que é advogado e perdeu uma cliente essa semana. A gente escuta isso direto, né? E o que você está trazendo de que sim, há um transtorno mental
que já está identificada há muitos anos, que já está evidenciado e não é identificado, né? E aí a gente só vai prestar atenção nisso depois que acontece ou uma tentativa ou realmente quando ela se mata, né? Ou ocorre alguma agressão, enfim, quando a situação estoura, né? Então, realmente é muito triste e é um cenário muito urgente mesmo. Nós temos uma taxa muito alta de depressão em mulheres. As mulheres adoecem o dobro que os homens, né? A gente tem uma explicação não biológica para isso apenas, né? Tem toda uma explicação, porque tem a questão hormonal, porque a mulher é mais suscetível, ok. Mas é infinidade de motivos aí, né? A sobrecarga, a desigualdade, tudo que a gente vê num cenário que é adoecedor para essa mulher. Com certeza. E quando a gente olha o período perinatal, que a gente chama, né, da gravidez, parto, pós-parto, até o puerpério, tem uma taxa também muito alta de mulheres que adoecem, e por diversos tipos de doença, né? Muito. A gente tem uma taxa que 1 em cada 4 mulheres em vulnerabilidade socioeconômica, elas têm depressão no pós-parto. Nós temos 60% de mulheres na gestação que já têm sintomatologia depressiva e que não são identificadas, né? E elas são identificadas no pós-parto, mas elas já trazem os sinais desde antes. E hoje eu vou te contar um pouquinho sobre o meu estudo que justifica isso também, né? Então, o quanto é urgente essa capacitação, sim, de profissionais que estejam aptos à identificação precoce do adoecimento materno. Verdade. Eu posso trazer meu depoimento, assim, eu estava preparada, tendo transtorno bipolar, né, eu estava preparada, vamos dizer, para uma depressão pós-parto, porque eu sabia que eu tinha maior risco, mas eu não estava preparada a ter depressão na gravidez, eu nunca tinha ouvido falar. Então, quando você traz esse dado de que a maioria já eram deprimidas na gravidez, são mulheres que não são atendidas, que têm medo de tomar remédio porque pode fazer mal ao bebê, elas são mal orientadas, inclusive algumas vezes pelos próprios profissionais de saúde. Exatamente. E isso é a maior realidade. Eu acho que isso foi minha grande motivação para criar um instituto. Um instituto de formação para profissional, porque é um grito, pelo amor de Deus, gente, até quando a gente vai ver as mulheres morrendo e não sendo tratadas e sofrendo e vivendo da forma que está, porque não tem profissional que consiga enxergar isso, né? Que consiga tratar, às vezes até reconhece, tem depressão, mas e aí, como é que você vai tratar isso? Às vezes os próprios profissionais, eles cometem mais violência com aquela mulher, que eles geram mais culpa, eles geram tudo aquilo que a gente sabe que é adoecedor, o profissional reforça, tem uma comunicação violenta, né? Então, a gente precisa urgente, assim, de profissionais capacitados para que tenha esse olhar, essa escuta, né? E esse atendimento eficaz, com certeza. Perfeito. E você falou dos seus estudos. Vamos falar um pouco do que você estuda no mestrado, no doutorado, que tem tudo a ver com o nosso tema dos impactos da saúde mental materna nos filhos. Então, qual foi o contexto desse estudo? Vamos Conta lá. um pouquinho pra gente. É bastante coisa, vou resumir. É bastante coisa, né? Eu comecei meus estudos em 2004. Nessa área lá na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina, né, no Instituto de Saúde Mental, lá de Psiquiatria. Então, tenho muito tempo aí com esse estudo. E o objetivo, na época, era que a gente pudesse ir até a unidade básica de saúde, né, a gente e as UBSs, as unidades básicas de saúde, e tentar procurar as mulheres que estavam ali em tratamento para ginecologia, clínica médica, dermatologia, para os atendimentos rotineiros que tinham naquela unidade, que geralmente tem nas unidades de saúde, são essas especialidades, não é? Que são as especialidades clínica médica, ginecologia, obstetrícia, é isso. Né? Obstetrícia não, né? Clínica médica principalmente. Sim. E aí a gente tinha uma proposta de ir lá entender qual era o perfil dessa mulher. Tá? Então me falaram assim: a gente fez primeiro um rastreio,
você vai encontrar umas 2.000 mulheres que passam aqui no mês nesses atendimentos. E aí eu cheguei lá, comecei a fazer, ficamos lá uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e eu percebi que as mulheres não é que eram tipo 1.000 mulheres, eram as 300 mulheres que voltavam várias vezes para os atendimentos. Então eram as mesmas mulheres que estavam recorrentes ali nos serviços de saúde. Eu falo, mas essa mulher eu já avaliei. Aí chegou na 3ª semana, mas, gente, está vindo as mesmas mulheres. O que acontece que elas são tão recorrentes, todas com problemas físicos, tá? Nenhuma procurando ajuda em saúde mental. Então, isso a gente ficou muito intrigada e falou, não, tem alguma coisa nessa recorrência aí. E aí começamos, eu tinha o objetivo de validar o PHQ-9, que é um instrumento de rastreio, né, para sintomatologia depressiva. E a gente usou um padrão ouro, não sei se isso é claro para vocês. A gente tem um instrumento de rastreio, que ele não é diagnóstico. Então, é um instrumento que qualquer profissional pode aplicar, tá? Ele é liberado, não é só para profissional que tenha treinamento, não é só para psicólogo, não só para psiquiatra. O objetivo é que ele fosse inserido na triagem no momento que qualquer pessoa procurasse a unidade básica de saúde, ela poderia ter que responder aqueles 9 itens. Então, o PHQ-9 é isso, é um instrumento de rastreio, ele dá um indicador de que ela tem sintomatologia depressiva, tá? E aí a gente usou um diagnóstico, eu avaliei todas as mulheres, tá? Com um diagnóstico mesmo, a gente usou uma outra, que é a SKID, que é uma outra variável bem legal, um dia eu apresento ela para vocês. E nessa, a gente percebeu o quê? Nós avaliamos 185 mulheres nesse período, né, que tiveram consentimento, que aceitaram participar, toda aquela questão de pesquisa. E dessas mulheres, nós percebemos que 60 que a gente entrevistou, elas positivaram para depressão, tá? Porém, muito grave, de forma muito severa. Então, eu até coloquei aqui, 33,9% da minha amostra tinha depressão, 100% recorrente. Então, eram mulheres que me relataram que tinham depressão há mais de 7 anos. Nossa. E não tratadas? Nenhuma em tratamento. Nenhuma em tratamento. Nenhuma procurando o serviço ali, porque ela é um público que a gente vê que às vezes não tem muita ideia do que essa questão de saúde mental. Isso a gente está falando de um estudo há 15 anos atrás, né? Então era tudo muito novo, não se falava tanto de depressão, de ter. Igual a gente hoje tem uma consciência um pouquinho maior, né? Sim. Mas enfim, então a gente viu uma prevalência de mulheres, 70% tinha de moderada. A gravidade, ela é vista como a quantidade de sintomas e a frequência, tá? Então, a gente via que eram mulheres, 60%, 70% das mulheres, elas tinham um diagnóstico de moderada a grave. E 30% tinha uma depressão severa, gente. O que é isso? Tinha a maioria dos sintomas, a maioria do tempo, tá? Então, eram mulheres que sentiam tristeza, falta de prazer, falta de vontade, dificuldade de concentração, problemas no sono, problemas de alimentação, apetite. Toda a lista. Exatamente, toda a lista, a 10ª potência. Então, assim, tipo, muito intenso. E isso chamou muito nossa atenção, tá? Então, ok. Então, a gente fez um estudo de validação, tá? Para essa escala. Então, essa escala, ela foi utilizada, ela é muito utilizada hoje em dia. Ela está em ascensão, assim. Muitos estudos mundiais e utilizam essa escala pela simplicidade dela, tá? E ela é aplicável, ela é bem menos complexa que a EPDF, que a gente fala que a Edimburgo, que é a mais utilizada para pós-parto, né? Que é específica para pós-parto, mas hoje em dia a gente tem estudo que mostra que a PHQ-9 ela é mais rápida, mais simples e é mais fácil de acontecer do que não. A gente tem que trabalhar em unidades de saúde com o que é possível, tá? Então, se é uma escala que é mais fácil de treinar a equipe, que o pessoal entende melhor, que a própria paciente consegue responder, eu vou preferir ela.
porque vai acontecer e vai rolar, entendeu? Então, o primeiro estudo foi esse. Quer que eu continue falando? Pode falar. Não, só vou trazer um comentário da Catinha, que falou: trabalhou em uma unidade básica de saúde e a dificuldade de falar de saúde mental é uma barreira absurda de grande. Exatamente. É isso, Catinha, eu falo que um dos grandes objetivos que eu tenho com os meus alunos e a gente tem, que a gente fala no geral, é a gente capacitar profissional de unidade básica de saúde. Eu acho que tem que ser a nossa porta de entrada. Porque se não for por aí, por onde vai ser? Eu acho que tem que ser por aí e tem que ter um profissional perinatal como obrigatório aí. Então, essa tem sido nossa luta por políticas que assegurem a presença do psicólogo perinatal na atenção primária, né? Então, vamos lá. E agora onde entra a criança, né? Aí a gente fica pensando, tá, se eu tenho uma mãe tão grave há tanto tempo, né? Essa criança, o meu estudo foi com crianças de 6 a 12 anos, tá? Tá. A gente optou por pegar uma amostra maior para a gente sentir o impacto naquela idade. E um dos nossos objetivos era ver a questão da dificuldade escolar também. Então, a questão cognitiva, escolar, comportamental, se tinha presença de depressão infantil. E eu precisava de crianças em idade que soubessem responder meus questionários, que eu pudesse aplicar escalas, tá? Então, a gente fez esse estudo com crianças um pouco maiores, mas são mães que tinham depressão desde antes da gestação, muitas delas, tá? Então, o que a gente observou? Então, eu pude fazer essa avaliação das mães e das crianças, né? Então, a gente avaliou uma criança por mãe, tá? E o que a gente percebeu? Que também todas essas crianças que a gente avaliou, não tinha uma em tratamento psicológico. Não tinha uma. Porque não existia essa opção. É muito difícil, gente. Quem aqui trabalha, a Catinha falou que trabalha na unidade, Catinha assistente social. Como que é o acesso a psicólogo infantil? Zero, né? Muito difícil. Se é difícil para mãe, gente, para criança é muito difícil você conseguir. A gente tem os CAPs infantil, tem o CAPs infantil, a gente tem alguns serviços, mas assim, é muito difícil de chegar, né? Assim, às vezes é muito cheio. E o que acontece com os CAPs? Só vão casos mais graves. Porque é muito cheio. Então, o que a gente percebe? O mesmo caso da mãe, né? Para onde que ela vai? Ela só é encaminhada para centro de saúde de referência quando ela está muito grave, com muito sintoma. Porque se ela está razoável, dá para ir levando ali, dá para esperar, porque tem outros casos mais graves na frente. E aí vem um problema, né? Porque aí a gente não trabalha prevenção. Então, a gente tem que ter um olhar para os casos de menor gravidade, mas que já te trazem todos os indícios de agravamento aí, né? Mas aí a gente foi avaliar as crianças e aí foi o meu estudo tanto, foi principalmente de doutorado, né, que foi o foco na criança. Então, eu pude observar essas crianças tanto do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de aprendizagem escolar, de depressão infantil e também de problemas comportamentais diversos, tá? E TDAH também. A gente teve uma escala de TDAH para a gente avaliar. E aí, o que foi muito preocupante foi que a minha amostra geral, eu tive 45% de crianças com problemas comportamentais. 45. 45% de crianças com problemas comportamentais. Só que aí, todo mundo aqui que faz pesquisa sabe que eu tinha um viés. O que é um viés? Algo que poderia influenciar nesse resultado. Por quê? Porque quem respondeu as perguntas sobre problemas de comportamento das crianças foi a mãe. Ah, entendi. Então, pela percepção da mãe, que está adoecida, a criança ela tinha muitos problemas comportamentais. Então, a gente teve um viés nesse dado. A gente consegue entender? Sim. E eu tenho que ter uma avaliação com a própria criança, né? Então, quando eu avalio a própria criança, a criança mesmo responde, professores mesmo respondem, a gente tem uma redução dessa taxa, tá? E aí a gente tem uma taxa não muito menor, mas a gente tem uma taxa de 27% da amostra geral,
certo? Quando a gente, do ponto de vista da criança e da escola. Tá? Então, aqui vem algo que me chama a atenção. Eu tenho crianças adoecidas com mães adoecidas. E é uma bola de neve. Porque eu não tenho condições e energia para estar no cuidado diário com meu filho. Agora, se meu filho tem problema comportamental, ele me piora. Porque eu estou preocupada com ele e eu não consigo estar presente com ele. Então, eu pioro, né? Um Então, ciclo assim sem fim, né? é um ciclo sem fim. Então, você está me vendo? Ah, tá. Sim. Que veio um. Então, assim, a gente fica numa situação difícil, né, para ver o que eu vou fazer para tratar, o que eu vou tratar primeiro. E aí depois a gente vai falar, né? Se for tratar alguém primeiro, a gente vai tratar quem? A gente vai tratar a mãe, né? Pela questão da prevenção, por tudo, mas a gente vai chegar lá. E em relação a taxas de criança, e aí a gente vai comparar um grupo de mães com depressão e grupos das crianças das mães sem depressão, tá? E aí a gente tem um dado muito importante, Cris, que as crianças filhas de mães com depressão, elas apresentaram 2,8 vezes mais chances de ter problemas, transtornos mentais diversos do que as crianças que não convivem com uma mãe com depressão. Mais que o dobro. E aí a gente vai conversar aqui sobre o porquê. Quero saber. O que a gente pensa, né? O que a gente pode refletir sobre isso, né? Então, é uma taxa alta. A gente tem uma taxa, eu até anotei aqui, ó. Na amostra geral, de todas as crianças avaliadas, eu tive uma prevalência de 15% de crianças com depressão, tá? Na amostra geral, ou seja, filhas de mães com depressão e filhas de mães sem depressão. Tive 15% na amostra geral. Quando eu vou dividir e pego essas crianças que as mães têm depressão crônica e severa, lembra que eu falei? Sim. Que ela vem ao longo dos anos e de uma forma severa, tá? A minha taxa vai para 30% de crianças com transtorno depressivo. Aí vocês vão me perguntar como você avaliou transtorno depressivo em criança. Nós temos CDI, que é uma escala, tá, infantil, foi aplicada com a criança. Aqui não é a percepção da mãe, aqui é a percepção da criança, tá? E a gente tem uma entrevista diagnóstica, que é o DALBA, que foi utilizado. Então, a gente tinha o diagnóstico de fato de depressão infantil em 30% das crianças avaliadas. Então, Enorme. crianças sem esperança, crianças irritadas, crianças chorosas, crianças que não dormiam, crianças que não se relacionavam com o colega. Você tinha que ver, assim, crianças com dificuldade até de aprendizagem, porque não sentiam vontade de nada, não sentiam prazer em nada. Então, a gente está falando de um caso sério, né? E aí é o que chama a nossa atenção. E o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? E você pode ir me perguntando e me interrompendo, que eu vou falando, viu? Se alguém quiser ir me perguntando, conversando aí. E aí nós tivemos algumas variáveis que a gente viu que conflito conjugal foi algo também que foi relacionado com as crianças com depressão. Aí tive algumas outras variáveis que eu até que eu coloquei aqui, que são importantes, né? Que inclusive vai ser tema, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no simpósio, com mais detalhes, né? Que vai ser o tema da minha palestra, vai ser justamente esse estudo. Então eu vou trazer com bastante detalhe, porque é muito longo assim, o estudo, né? E aí, Cris, tem isso. E aí a gente conseguiu fazer uma análise genética. No meu doutorado, eu fui fazer a metade do meu doutorado eu fiz em Barcelona, no Hospital Clínico em Barcelona. Então eu pude ficar por 9 meses no hospital psiquiátrico, né? Que foi uma época que eu aprendi muito. Eu também pude conviver fui na maternidade, participei de vários eventos, né? E foi muito importante nessa época, e a gente fez as análises genéticas desse material que eu estudei. Então, eu tive o pessoal, a gente fez swab bucal das mães e das crianças. Swab é você esfregar a gengiva.
tá, da criança. Então, com algodãozinho. Então, isso eu tinha feito já aqui essa amostra, tá? A análise dessas amostras foram feitas no Brasil. O que eu fiz em Barcelona foi a gente fazer a parte de bancos de dados, análise estatística, compreensão do resultado e escrever artigos. Tá? Então, isso que eu fiz com a equipe de geneticistas de lá, em junção com uma equipe também do Dr. Álvaro do Rio de Janeiro, que também então, a gente juntou uma equipe de geneticistas, né? E fomos estudar essas questões. Que era então, realmente para entender o impacto da genética nesses resultados tão preocupantes. Exatamente. A gente queria saber isso, porque você sabe que é um grande mistério, uma grande discussão, essa questão, o que é ambiental, o que é genético, né? Só que a gente sabe que você pode ter uma predisposição genética, mas você nunca desenvolver aquele sintoma, né? Então, porque o fator ambiental é muito forte, né? Então, a gente ficou nessa, e aí, como que a gente vai saber o que é mais predominante, né? E aí os nossos dados, eles foram, a gente fez umas análises bem detalhadas sobre triptofano, sobre os receptores de serotonina, transportadores de serotonina. A gente tentou pegar marcador de tudo isso, tá? E aí, assim, uma conclusão geral, de uma forma básica, é que a gente não percebeu evidências do ponto de vista genético que explicasse por si só essa alta taxa de depressão nas crianças, tá? Então, a genética, ela não explicou essa taxa, tá? Então, veio toda a discussão do ambiente que nós temos como um grande fator de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais na criança, tá? Sem gerar culpa em mães, tá? E aí vem outra coisa que a gente sempre conversa, né, Cris? Eu tenho muito medo de falar desse assunto, porque se eu falo, olha, mãe, se você tá com depressão, você pode fazer mal para o seu filho, tá? Mas não é nesse sentido que a gente fala. A gente fala no sentido de que, olha, mãe, viu como é importante sua saúde mental? Como é importante você se priorizar e se cuidar? Porque o seu cuidado não é só para você, é para o seu filho. O seu cuidado é para sua família, né? Então, quando eu falo... Elas precisam ser lembradas que elas precisam também se priorizar, se colocar na agenda, né? Exatamente. Porque a gente não tem esse olhar, né? A gente não enxerga o nosso sofrimento. A gente não acredita que a mãe, ela pode não estar bem, né? Então, não tem essa. Tem todo... A gente fala muito disso, né, Cris, lá no curso. Todo aquele tabu do ser mulher, da mulher adoecer. Vão achar que eu não gosto do meu filho, que eu não amo meu filho, né? Então, é muito difícil para a mulher reconhecer que não está bem, que precisa de ajuda, né? Então, por esse motivo, a gente está aqui tão empenhado em mostrar a importância, sim, dessa saúde mental, o impacto que essa criança tem. As crianças estão adoecendo, né? As crianças que convivem ao longo da vida, né? Então, o quanto a gente tem que chamar atenção para isso. Com certeza. Foram estudos bem robustos, né? Bem completos, e realmente, como você falou, essa questão da genética, do meio ambiente, a gente vê quão importante, através desse estudo, é o meio ambiente e como que a gente pode atuar, porque na genética a gente não atua, Não. a gente não tem o que fazer com nossos genes, foram transmitidos. Agora, no meio ambiente, a gente pode atuar para tentar promover uma melhor relação entre a mãe e o filho, né? Exatamente. E é esse o nosso objetivo, né? Então, o que a gente vai fazer? Então, eu falo muito sobre capacitação de profissional, né? E não só profissional psicólogo, tá? A gente tem que capacitar os médicos. Minhas mães que estavam na UBS, nenhuma tinha sido identificada como tendo depressão. Elas estavam em tratamentos, elas estavam voltando, não melhorava o sintoma que elas tinham, tá? Então, estava sempre com aquele problema de saúde, sem melhora. E hora nenhuma alguém perguntou, peraí, será que não tem uma outra questão importante aí que eu preciso tratar também, ou tratar primeiro, né? Sim. Então, chama atenção para a capacitação médica, né?
Quando a gente vê as mulheres que procuram um pré-natal, cadê o pré-natal psicológico também? É verdade, é um tema que é muito importante, que agora está um pouquinho mais na moda, né? O Sim, pré-natal sim, psicológico. Ainda bem. ainda bem. E ainda bem que as coisas estão melhorando, né? Estão tendo mais consciência. A gente tem a campanha, né, Maio Fruta Cor, que é uma campanha nacional aí, e que também traz visibilidade ao sofrimento materno, né? Nós temos vários centros agora já preocupados em capacitar profissionais, então a gente está caminhando. Falta a conscientização mesmo do público, né? Falta, né? E muito rico os seus estudos. Obrigada por trazer assim, esses principais inputs. Eu queria que você falasse um pouquinho agora do período da perinatalidade. Não foi parte desse estudo, né, de mestrado e doutorado, mas faz parte de tudo o que você estuda também, né, fora desse mestrado e doutorado, porque a gente sabe que o período de maior vulnerabilidade para uma mulher desenvolver algum transtorno. Então, quais são os impactos nos filhos quando a gente fala dessa saúde mental materna no período da perinatalidade? Será que tem consequências de uma mãe deprimida na gravidez? Será que tem consequência no parto? Se puder explicar um pouquinho para a gente esse período, né? Então, aí é um tema também bem difícil, né, de conversar, né? Hoje Principalmente os temas são tensos, né? não é fácil, porque quando envolve criança e envolve impacto na infância, isso pega, né? E aí vem aquelas questões, sabe, Cris, que às vezes eu recebo as mães, na verdade tem sido muito frequente a gente ter mães com depressão pós-parto, só que elas só nos procuram quando já estão bem mal ali, com o bebê no colo, com muita dificuldade, né? Ainda não tem a cultura da prevenção, né? Pra gente tratar. A maioria dos casos de depressão pós-parto, eles são. A gente consegue prevenir, a gente consegue tratar antes, a gente consegue identificar na gestação ou antes, né? Então, quando chegam já dessa forma, a maior preocupação é: e aí, vai afetar meu filho? Né? Eu estou prejudicando meu filho? O que, que eu vou fazer com meu filho? Né? Então, assim, e a família sempre nos procura e leva essa mulher para o tratamento porque está com medo de afetar o filho. Sim. Né? Então, sim, há evidências, há estudos de que sim, há uma dificuldade na vinculação, em regulação emocional desse bebê, porque nós temos uma mãe não responsiva a afetos, não responsiva para os cuidados que o bebê ali naquele momento precisa. Não é uma mãe que está adoecida, então ela não tem aquela condição de estar inteiramente a esse bebê, tá? Então, vou te falar que não existe impacto? Mentira, existe, tá? Mas não é assim que eu vou falar com a minha paciente, né? Eu vou conversar por quê? Porque existem outras pessoas que podem cuidar desse bebê nesse momento, tá? Aí vem o problema de achar que o filho é só da mãe. Uhum. Culturalmente, muito forte isso. Culturalmente muito forte. E aí, Cris, eu fui essa semana passada, eu fui na tribo indígena e eles falaram, o bebê quando nasce, ele é batizado como filho de todos. Olha só. Então, são várias mães, são vários pais. Então, aquela mulher naquele momento que ela pariu, ela vai precisar participar de um ritual para ela se fortalecer. Enquanto isso, toda a tribo está cuidando desse bebê. Por isso que a gente usa aquela frase, né? É preciso uma tribo para cuidar de uma criança. Então, vem dessa origem, desse cuidado. E nós podemos não ter um impacto no bebê tão forte se a gente tiver uma tribo envolvida. Você entende? Então, eu posso Sim. sim, eu posso ter o carinho ali do pai ou de alguém da família, ou uma amiga, ou de alguém do serviço de saúde, né? Se tivesse algo eficaz aí, que vá cuidar daquele bebê e dar os primeiros cuidados, entende? Para que a gente tenha essa mãe recuperada, para que a gente tenha essa mãe saudável, porque logo ela vai voltar, tá? Então, assim, eu penso muito nessa questão de, sim, nós precisamos priorizar muito as mães. Não estou falando de negligência com criança, isso é importante a gente deixar claro, tá? Às vezes a gente fala priorizar a mãe, senão eu acho que vou largar meu filho lá sozinho e sair correndo. Não, tá? Embora às vezes a gente tenha vontade de sair correndo, né? Porque
A gente fica... Mas, assim, se a gente tivesse um apoio eficaz, a gente não precisaria chegar nesse ponto, né? Então, a gente tem que... o impacto é grande, a gente vê crianças, até com crianças com baixo peso, crianças mais desnutridas, crianças que têm mais dificuldade com fala, crianças que têm dificuldade de vincular socialmente com outras pessoas, tá? Então, tem um impacto, sim, tá? Mas a gente consegue amenizar isso bastante, bastante. E até no próprio parto, né? Na gravidez mais complicada, num parto que pode ser mais complicado se a mulher está com algum transtorno mental, né? Exatamente. E tem como a gente saber, né, Cris? Se a mulher ela já tem previamente, então naquele parto eu já vou ter um cuidado especial, eu já vou ter um tratamento especial, eu já vou possivelmente conversar com ela sobre suspensão de amamentação, Ah, tá? isso é um tema A bem gente sempre fala controverso, né? desse tema controverso, né? Até o professor Joel falou com a gente também sobre isso, né? Que sobre essa questão de que não existe uma amamentação eficaz se a mãe também não está se nutrindo. Se não Perfeito. está sendo nutrido por afeto e por carinho. Porque o objetivo da amamentação, gente, não é só nutricional. Tá? Ele é mútuo. É o vínculo. Tem que estar sendo legal para as duas, para a relação. Então, quando essa mãe não tem condição, existe aquela obrigação de amamentação, gente, de 3 em 3 horas. A mãe tem privação de sono. Cris, você quer coisa pior para uma mulher do que privação de sono? Eu não posso parto. É muito adoecedor, né? Então, há certos casos, por exemplo, a mulher tem diagnóstico de transtorno bipolar ou algum outro transtorno, a gente vai conversar bastante sobre isso. Você não pode, tem que priorizar a sua medicação e o que te faz bem e o que te deixa estável, tá? Mesmo que fosse sem amamentação, com É, certeza. com certeza. E eu acho que assim, é muito importante reforçar, quando você falou de medicação, existe sim remédios seguros na gravidez, existem sim remédios seguros no pós-parto, na amamentação. Não são sempre os mesmos, aí a Exato. dificuldade do psiquiatra, não são sempre os mesmos que cobrem gravidez e pós-parto, amamentação, mas existem opções. Então, tem que tomar muito cuidado com o profissional que já chega para você e fala, não, tem que suspender todos os seus É remédios. uma tragédia Eu tenho horror disso. também. Muitos casos que eu recebo de depressão pós-parto eram pessoas que já tinham transtornos prévios e que suspenderam medicação. O risco de recaída é muito maior. E aí os impactos, a gente falou muito hoje, a gente vê que os impactos são bem grandes. Justamente, Cris. Então, tem sim medicação. Você pode ter uma gestação super segura tomando a medicação. Seu bebê está super seguro. O risco é muito pequeno, tá? Então, você tem que ter um profissional que seja habilitado, né, para isso. Com certeza. Gente, se vocês tiverem comentários, dúvidas, vocês podem colocar no chat que a gente também vai responder as perguntas de vocês, tá? Eu tenho uma pergunta. Dado todo esse cenário, né? Tem alguma coisa que a mãe pode fazer, uma mãe que já tem uma dessas doenças, para limitar o impacto? Você falou da rede de apoio, mas tem algumas outras dicas? Cris, eu sempre acho que a gente tem que tentar fazer algum. Assim, o que acontece? A gente tem que ter um serviço de saúde que nos ampare, porque em muitos casos a gente não consegue sozinha. Eu acho que esses casos, assim, eu já tenho um diagnóstico, eu preciso realmente de uma ajuda especializada. Não consigo, pelo menos me juntar com outras mães, grupos de mães. Igual o grupo, como você faz? O grupo de mães que tem depressão, transtorno bipolar e que querem ser mães, ou pessoas que querem ser mães e estão inseguras, procurar esse tipo de apoio. Eu sempre indico o seu grupo, porque eu falo, gente, você não precisa ficar sozinha, tá? Então você tem recursos aí e a gente vai procurar esse tipo de ajuda. Agora, não tem nada, tô com muito receio. É informação. Começar a ler sobre, começar,
se informar sobre quais sinais que eu tenho, quais que eu não tenho, o que que é importante em mim, o que que me faz relaxar mais. Será que se eu aprender a respirar melhor, eu vou conseguir me controlar? Então, tem técnicas de respiração que são interessantes, técnicas de meditação. Enfim, Cris, tem um monte de recursos. A própria escola da criança, muitas vezes você pode pedir ajuda na escola, né? Ver se tem algum profissional que possa te ouvir, te ajudar, te orientar, né? E seria mais ou menos isso. E acho que tem uma questão também de tentar trabalhar a rotina com as crianças, principalmente quando a gente fala de filhos pequenos, né, de bebê, a importância, apesar das dificuldades da mãe, mas ela tentar focar numa certa rotina, porque isso ajuda muito no desenvolvimento psicomotor da criança, acho. Exatamente. Você falou algo que a rotina, ela é um grande fator de proteção. Eu falo muito de fator de risco, fator de proteção Sim, para o sim. desenvolvimento da criança, né? E a rotina, você ter horário de acordar, horário de comer, horário de ir para a escola, isso é importante para a mãe e para a criança, né? Para a gente organizar e para a criança ter uma segurança emocional. Então, com certeza, a rotina é um ponto fundamental, o sono, né? Tentar priorizar o sono na medida do possível. Então, seria nesse sentido mesmo. Perfeito. Gente, vocês têm alguma pergunta para a Ana? Ela está aqui para responder para vocês. E você, o que que a gente pode fazer para prevenir? Porque a gente falou bastante dos impactos uma vez que a doença está aqui. Como que a gente conseguiria pegar ou diagnosticar de maneira mais precoce uma mãe que não tem ainda um transtorno? Como que ela poderia se prevenir? Ou como que a gente pode trabalhar o sistema de saúde? Como que a gente poderia trabalhar esse tema da prevenção? Com escalas de rastreio. Escalas como essa do PHQ-9 a gente tem para outros transtornos também, tá? A gente tem para ansiedade, a gente tem que são o quê? Para pessoas que não são habilitadas para entender aquilo. Então, a própria mãe ela pode responder aquela escala e falar, olha, só que eu tenho preocupação, né? Parece que todo mundo pode querer responder de uma forma errada e achar que está doente, né? Mas assim, a gente ter esses instrumentos que auxiliam os profissionais que ainda não estão tão habilitados e o próprio paciente, a própria mãe pode responder aquele questionário e falar, ó, peraí, eu acho que eu não estou tão bem assim. Né? A prevenção entraria no sentido de que assim que eu desconfiasse que eu não estou bem, eu já vou procurar alguém que entenda disso. Né? Assim como o profissional. Então, eu acredito muito nesse tipo de escala como uma grande ferramenta, principalmente no SUS. Verdade. Mas hoje no SUS elas não são usadas, é isso? Ou muito pouco, né? Muito pouco, né? A gente sabe que a saúde mental perinatal, a saúde mental materna está engateando ainda. Mas a gente vai conseguir incluir em vários serviços de saúde aí em breve. Aí a importância, gente, da conscientização, a Ana falou um pouquinho, existe a campanha Maio Furtacor, que é uma campanha ao longo do mês de maio, que é o mês das mães, né, para conscientizar sobre esse tema da saúde mental materna. E se fala bastante na campanha Maio Furtacor do período perinatal, por ser o período de maior vulnerabilidade para uma mulher desenvolver algum transtorno. Então, por favor, quem não conhece, segue lá o @asmailfurtacor. A Ana é representante, né, coordenadora na Bahia, em Salvador. Eu faço parte do time em São Paulo. Quem quer se juntar, por favor, procurem a gente. Precisamos de voluntárias, de voluntários também, homens, por favor, se interessem no tema da saúde mental materna, porque não é uma questão só de mulher. De jeito nenhum. Com certeza não. E não é uma questão só de quem gesta. Né? Nós sabemos que tem outras formas de maternidade, né? Sim. E são todas bem acolhidas e bem-vindas, né? Com certeza. Você quer deixar algum recado final, Ana? Posso sim, posso fazer alguns convites? Claro! Eu quero convidar todo mundo para se inscrever e assistir o nosso simpósio de saúde mental materna, que a gente vai ter dia 3 e 4 de maio. Ele vai ser em Salvador presencial, mas a gente tem transmissão online.
E é um evento muito lindo, assim, a gente tem vários relatos de mães, a gente tem profissionais falando, quem já participou sabe, Já a gente participei. Ano é, passado eu assisti online, sim. é lindo, né? Então a gente fala que é muito mais do que só uma informação que você adquire, é uma experiência mesmo, né? Você vivencia aquela vida daquelas mulheres, aqueles relatos, assim. Então é um evento muito legal. E vocês podem olhar no Instagram do Grupo Materno Oficial, né? Que tem um link para se inscrever. E temos o curso de capacitação, né, Cris? Que está com as vagas abertas, inscrições. Quem tem interesse, profissionais que têm interesse, estudantes. E aprender realmente e fazer a diferença, né, na vida dessas mulheres, aprender a identificar, aprender a tratar, aprender sobre todos os principais transtornos. Nós estamos no Ibramater com a segunda turma aí, com as vagas abertas, com as inscrições abertas também, e vai ser muito legal ter vocês comigo. Com certeza. Eu recomendo muito esse curso, se chama Psicopatologia e Saúde Mental Materna, né? O Isso, título é isso. esse. É, isso Perfeito. mesmo. Curso de transformação. Quem Por favor, quem não conhecia a doutora Ana Brandino, quem vem do meu canal, seguem ela no Ibramater, no Grupo Maternal Oficial. Ela faz um trabalho lindo de conscientização, de formação de profissionais. Então, foi um prazer, Ana, receber você hoje. Nos brindou com muita informação. A gente poderia conversar mais 2 horas, né, desse Com tema. A gente certeza, adora. com Mas certeza. a gente tem um compromisso com nossa audiência de fazer lives, né, de mais ou menos 1 hora. Mas quem quiser nos procurar no privado, quem tiver dúvidas, outras perguntas, né? Essa live vai ficar salva. Então, agradeço a todo mundo que participou ao vivo, agradeço a quem vai nos assistir depois. Deixem seus comentários, compartilhem, que vai ser um prazer atender vocês. Obrigada, Cris. Obrigada a todos pela presença. Estou à disposição. Obrigada, uma boa noite. Beijo. Tchau, tchau.